fazer o quê? Pouquíssimo, porque eu tive muito contratempo, quase não consegui estudar, só uns tempinhos que eu conseguia, que eu corria para treinar um Mas o pouquinho. bom é que o teu quase é melhor do que, às vezes, os outros alunos que estão treinando todo dia, né? No seu quase, você fez o quê? Eu fiz aquelas meias palavras, Treinou ah, meias palavras. Deu para ganhar velocidade? Assim, por exemplo, seu metrônomo no começo era quanto? 40, 35? agora eu estou com 52, 54 aproximadamente. Tá, você chegou até os 54. Uhum. Tá, um truque, né? Agora que o senhor disse que está fazendo academia aí, um truque é fazer igual, quer dizer, eu pelo menos faço isso na esteira. Como eu não consigo correr, né, colocar lá em 8 km por hora e ficar lá em cima dela 40 minutos, Hum. então eu uso de uma ferramenta, né? Por exemplo, o meu normal, confortável para mim é o 5,5, né, quilômetro por hora. É o andado, aquele andar rápido, né? Uhum. E aí, quando eu vejo que eu estou estável, né, me estabilizei ali na caminhada, eu faço tipo de 1 a 2 minutos no 8,5. Quando eu vejo É, que eu já estou ofegante, que já não estou acompanhando, né, a máquina ali, aí eu volto ali para o 5,5. Seguro mais um pouco, uns 5 minutos. Aí eu coloco lá mais 1 minuto e meio, 2 minutos no 7. Aí volto para 6, né? 6,5, que é aquela corridinha mais. eu Aí faço jogo isso. lá para o 9, fica 1 minuto. Aí volto para Uhum. o 6, 6,5. Aí eu consigo, né? Começo caminhando, aí correndo um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Então, você pode fazer isso na apostila. Por exemplo, qual que é o meu máximo aqui, né? Será que eu aguento dos meus 10 minutos que eu tenho que treinar por dia? Será que eu aguento aqui 1 minuto aqui fazendo no 70? Eu vou lá, põe no 70, vou dar o meu máximo de atenção aqui e vou fazer no 70. Ficou sem fôlego, começou a perder palavra. Peraí, calma, aí volta lá para 50. Uhum. Tá, É, então estabilidade, vou fazer mais 1 minuto e meio aqui no, sei lá, no 65. Volta para o 45 para descansar, né? certo. Eu vou Pegou o fazer pique isso. de novo. Tá, então você faz assim, tipo, vai de um extremo para o outro, Uhum. tá? Por quê? Porque já você já consegue fazer esse tipo de treinamento. A ferramenta já lhe permite fazer isso, Uhum. certo? É. Principalmente na brincadeira que nós vamos fazer essa semana, né? Então, nós vamos fazer uma ferramenta aqui e ela é uma ferramenta épica, né? Para quem nunca fez, não dá conta nem de começar, Ai, tá? Então, não, dá não. O senhor pegou palavras, meias palavras, não é isso? certo. Então, o senhor vai pegar, ao invés do caderninho verde, o senhor vai pegar o caderninho azul. Azul avançado. Tá. Isso. Aí nós vamos pegar, deixa eu ver, achar aqui o bloquinho que nós vamos trabalhar. Nós vamos pegar o texto embaralhado. Embaralhado. Não, desculpa. Deixa eu ver aqui o nome aqui, como é que está o nome aqui. É porque muda de edição para texto metade. Texto invertido. Número. É uma beleza, né? Então, tem muita gente que compra isso aqui na livraria Vi. e manda mensagem para o meu WhatsApp. Professor, comprei sua coleção aqui na livraria. Era na livraria Cultura, né? Depois ficou na livraria Leitura, né? Então, aí me pede um outro exemplar, que dizendo que veio com defeito. É. Você, infelizmente, né, as páginas de 41 a página 50 tá com defeito. Se puder mandar outro exemplar para nós, eu devolvo esse aqui, você me manda outro. Mas não está, não. Isso é o ditado que diz assim, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, como o senhor já se divertiu bastante lendo palavras pela metade, Uhum. nós vamos agora ler textos pela metade. O senhor entendeu tecnicamente para que é isso?
Porque de repente Entendi. você pode achar que, não, esse aqui o camarada inventou, que não fui eu, inclusive. Eu Uhum. gostaria de ter sido, né? Não fui eu, né? Mas o camarada que inventou, né, a Evelyn Wood, né? Então ela e com outros colegas depois foram desenvolvendo vários exercícios. Isso aí tem um objetivo. Eu tenho ideia, ou se lembra, tecnicamente, para quê? Nós vamos ler um texto cortado pela metade, mantendo só a parte de cima. Acho que é uma compreensão automática, né? Compreensão automática, claro. Sempre que for texto, treinamos compreensão automática. Sempre que tiver texto, né? Eu tenho que entender na hora que estou passando os olhos a sintaxe, ou seja, o assunto, o enredo, né? Mas não é especificamente nesse exercício o objetivo. Talvez eu tenha falado muito rápido, passado por cima, né? Mas tem coisas importantes aqui. Primeiro, as pessoas olham em cima da linha quando estão lendo. Ah, certo. É um detalhe? É, mas faz toda a diferença. Então, a pegada não é no pé da linha, não é em cima da linha. A pegada do olho tem que ser por cima da linha. Esse é o primeiro ponto, tá? Uhum. Então, eu cortei a metade, não tem como eu olhar nem em cima, nem no pé, só por cima. Eu acho que fica também dependendo de ler um conjunto para entender, né? Isso. Eu treino a intuição. Ou seja, quando eu falo em intuição, quer dizer, eu parei de usar o hemisfério esquerdo, passo a usar o hemisfério direito para ler. Uhum. Igual aquele exercício do desenho com o lado direito. Você usa um espelhinho, o espelhinho projeta o desenho na parte branca e você desenha vendo o todo. O Uhum. problema de quem não sabe desenhar é porque ele desenha o pé, depois o olho, depois a cabeça. E não é, você tem que ter uma ideia do todo e ir pintando. Uhum. É É, detalhe, tá? É detalhe, mas isso aí faz a diferença entre eu que desenho uma casa que parece um, né, sei lá o quê, de um artista que consegue fazer desenho com a máquina de datilografia, com o pé. Eu vi um camarada fazendo uma obra de arte numa placa de vidro, ele saía pisando, né? Depois jogava uma resina para não ficar perigoso, né, para quem passar a mão, e tinha uma obra de arte lá. Eu, para é. mim, se eu fosse fazer aquilo ali, podia jogar fora, né? Que não ia servir para nada, né? Mas ele não, ele pisando em cima do vidro, fez uma obra de arte, ao vivo, né? Eu Tem, assisti. Tem uns que pinta com o pé, tem uns que fazem obra de arte, né? compreendo, né? Aquele aleijadinho mesmo, né? Quantas esculturas. Aleijadinho. Eu, Tem um, com os dois pés, duas mãos, não consigo fazer nem um bonequinho de fantoche para brincar com a minha filha. tem um palestrante americano chamado Nick Vujicic. Nick Vujicic não tem nem pé nem braço. Exato. Ele faz Então, exatamente são isso. habilidades do hemisfério direito, tá? Então, parece uma bobagem. E mas a diferença que faz a diferença é o detalhe. Né? Um indivíduo foi na fila do metrô e ele apresentava algumas moedas e dizia assim: se me ajuda a completar a passagem. Aí, depois de uma hora, ele tinha US$ 6. Aí ele foi, colocou a gravata, né? Com a mesma quantidade de moeda. Você me ajuda a completar a passagem? No final de uma hora, ele tinha US$ 18. A bem vestido ganhou mais. Não, ele só pôs a gravata. Então, Entendeu? é Quantos algo por que. cento da roupa, quantos por cento de pano tem a gravata? Não três tem por nada. cento. Uhum. Mas só por causa da gravata, ele Detalhe. conseguiu, ao invés Mudou de US$ 6, US$ 18. Então, mas com o detalhe da gravata mudou muito a aparência dele para melhor, não é isso? É, isso. Mas foi pouquinho. Um detalhezinho. Então, assim, só o fato de mudar, né? Parar de ler em cima Uhum. da palavra e olhar por cima já muda. Uma outra coisa que vai acontecer aqui, o senhor treinou essa semana, é que o olho ele não olha mais no início da palavra, nem no final da palavra, quando a gente lê de trás para frente, ou em zigue-zague, Um tá? conjunto, né?
A gente passou a olhar no meio da palavra. Então, eu corro por cima e salto pelo meio. É verdade, para ler tem que ter o olho na palavra toda, né? Agora, sim, eu preciso saber disso? Não, tá? Mas como nós estamos escrevendo no livro, no tratado, vai estar escrito isso, ou seja, por que que eu faço isso, né? Tem gente que gosta de saber, mas Sim, na verdade você não precisa saber. Por quê? Porque o olho automaticamente faz, né? é Nós temos como uma inteligência oculta, né? Que é uma inteligência inconsciente, que é capaz de criar padrões de generalização. Então, quando o senhor executa uma coisa e aquilo ali foi bem sucedido, ele passa a repetir esses padrões. Então, por exemplo, o senhor segue um determinado caminho da sua casa para o trabalho. é, Depois de 21 dias, o senhor nem percebeu que fez a curva, que deu a seta, e nem observou o que tinha no caminho. é piloto automático, né? Vai no piloto automático. Aí, de repente, alguém lhe diz assim: olha, Gilson, esse caminho que você faz é mais longo e mais demorado por conta do congestionamento. Se você trocar seu caminho e for por tal lugar, parece pior, mas ele é mais rápido e é bem mais confortável para você fazer. Aí sim, deixa eu ver se é. Aí você faz o teste, chega à conclusão, né? É verdade, eu vou começar a vir por aqui. E quantas vezes o senhor vai pelo caminho antigo? Aí no meio do caminho o senhor vai assustar, nossa, Tem era para dia ter que ido por lá. Né? Aí demora 21 vezes, que é o padrão mínimo de repetição para criar o hábito, né? 21 repetições, 21 dias fazendo, para você fazer sempre o caminho novo. Que o cérebro ainda vai querer fazer o caminho antigo. Por isso que a gente fica pelo menos 7 dias num módulo. certo. Tá? Então, primeira leitura, nós vamos colocar qual batida aí para Ah, fazer o número 1. será que uns 40, dá? Vamos tentar no 40. Se tiver que aumentar, a gente aumenta. Se tiver que diminuir, depois a gente diminui. Uhum. E capricha. Tem um texto aí, né? Tem um online, metrônomo online. Foi no metrônomo aqui, né? Isso. No 40 dá, só não dá se fosse no 35. Mas já me passaram aí alguns links que tem metrônomos online, né? Com É, menos de 40. tem aqui 40. Tá. É o Tá, mínimo aqui, vamos assim, 40. percorrer uma vez Uhum. e, Então, baseado na teoria do George Miller, 7 mais ou menos 2, isso vai me trazer uma ideia. tá. Vamos começar. Valendo. Bom, é mínimo é Uma ideia. complicado. Platão foi um filósofo, um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Isso, pronto.
Platão foi um dos principais filósofos, né? Então, agora pega-se a segunda folha, diferente do outro, que você lia a mesma folha durante 10 minutos e cada vez que lia traz uma ideia, não é isso? Uhum. Então, a segunda Nesse é foi. diferente. Você vai ler a Certo. folha 2, é um outro assunto. Uhum. Aí virou, ligou o metrônomo, e aí é importante questionar: eu mantenho no 40, aumento ou diminuo? Acho que eu vou manter no 40, que eu vi a Tá bom. dificuldade. Então vamos lá, ó. Energia ocorre de várias formas, né? Incluindo energia química, energia térmica. Olha, Tá. só a área aí, ó. Tá. Uhum. Vamos lá, então. Pode começar. Hum, Tá. Maravilha, uma ideia. Existem basicamente duas formas de energia: a energia cinética e a energia estática. Ah, Tá bom, o senhor tá dizendo, né? Então, é claro que indo da folha 1 a 10, que pode ter distorção, pode ter equívoco, né? uhum. Pode ter cancelamento. Então, são coisas que o cérebro faz, tá? Às vezes ele cancela, você não vê nada, não lembra nada. Às vezes ele distorce, ele mistura um pouquinho do que estava com uma outra coisa, acaba ficando esquisito. Às vezes ele traz fidedigno, né? Quando você aprender a trazer fidedigno com 7 mais ou menos 2 palavras, quando você aprender o modelo, aí entra no outro formato que é o da generalização. Isso é programação neurolinguística misturado com neurociência, Uhum. tá? Então você vai fazer da 1 a 10. Em 10 minutos, provavelmente só dê para fazer uma vez. Só que como você vai fazer todo dia uma vez ou mais de uma vez, você vai voltar no mesmo texto, certo? Certo, Quando você voltar no mesmo texto, você vai trazer à tona uma outra ideia. certo. Você já não vai dizer que Platão foi um dos filósofos mais importantes, né, da, Fala da sobre história. a fundação da Mas você já religião. vai trazer uma outra ideia. Você não vai Uhum. falar na segunda leitura, né, da energia estática e cinética. Você já vai trazer uma outra ideia. Sim. Inclusive os tipos de energia, né? Pelo Exato. menos Aí você vai ficar 8 tipos brincando de com energia. assuntos diferentes, textos diferentes, ou seja, o cérebro vai dar fazer uma boa ginástica, né? Inclusive tem um tipo de energia aqui que eu não fazia tempo que eu não via nem falar, né? Energia de repouso. É, exatamente. Então, é bem legal você estar lendo textos de assuntos diferentes nessa ginástica, porque ele causa impacto cognitivo na estrutura psicológica. Ele muda paradigmas, coisas que estavam estáticas. Que o cérebro é o seguinte: o pensamento ele não muda, ele fica em inércia até que você repense. Uhum. Então, por exemplo, eu como banana todo dia depois do almoço. Você vai continuar comendo banana depois do almoço a vida inteira, a não ser que um dia você pense assim: sabe uma coisa, eu vou parar de comer banana depois do almoço. É, Ao invés de banana, eu vou comer maçã. Então, se você repensar, aí você muda o hábito. Mas se você não repensar, né? Por exemplo, você faz todo dia as mesmas coisas, fazendo mais ou menos as mesmas repetições.
Por exemplo, se eu escovo o dente, não sei se você já percebeu, é mais ou menos o mesmo número de escovada. Sim, o mesmo movimento. O senhor só vai mudar isso se eu dizer assim, sabe de uma coisa? Ao invés de eu fazer assim, eu vou fazer assim. É, o, o limpador de língua, por exemplo, a gente passa exatamente a mesma quantidade de vezes todos A os mesma dias. quantidade. A A mesma... mastigada, a quantidade de mastigada. Aí o senhor vai lá, assiste um vídeo que se mastigar mais, absorve melhor os alimentos e se É, bobear, come menos e pode até emagrecer, como caso diz a o... pessoa precise, né? Caso E precise. beber o sólido, né? E comer o líquido. Exato. E aí o que acontece? Aí se eu penso, então tá, então a partir de hoje vai demorar. Você vai esquecer, quando terminou de comer, rapaz, eu esqueci de mastigar mais. Mastigar Até mais. voltar a mastigar mais. A mesma coisa aqui. Tem coisas que não sabia, a pessoa passou a ficar sabendo, que vai começar a treinar, e aí o cérebro começar a mudar o que fazia para fazer a habilidade nova. É verdade. Então, a Tanto leitura tipo, dinâmica aproveita a neurociência para fazer uma transformação na capacidade de leitura, né? As pessoas não entenderam ainda que se ela não melhorar a capacidade de ler, vai dar problema. Porque o volume de informações está aumentando, a igual. metade é fake news, Uhum, é. ou seja, uma metade do que você estudou é mentira. A pior é que agora eu estava olhando o meu cartão de crédito, tem três débitos de 330 e poucos reais, varia, mudou um pouquinho o valor, três débitos. Eu não reconheço essa venda, essa compra. Não sei do que é. Isso Vou aí ter é, que usar lá isso aí no é cartão. direto. Viu? Tem conta de telefone que eu pago ela 10 vezes, e quando eu vou lá comprar, mudar um aparelho, ela está lá constante de novo. Falei, mas eu já paguei tantas vezes isso aqui. E ela volta, olha, tudo bem, só que o senhor tem que primeiro resolver para depois trocar de aparelho. Aí toda vez que eu vou trocar, eu vou e pago de novo, porque é pouco. Então, mais É uma. 30 e poucos reais, é assim, eu prefiro pagar os 30 e levar logo o aparelho embora, né? E o débito eu sei que vai constar depois de um ano de novo. Mas um débito de cartão de crédito, eu uso há anos o mesmo cartão toda vez e, sei lá, não foi clonado Né? nem No nada. seu caso, 300 e pouco, é melhor o senhor se informar, né? Vou ter que me informar, dá mil e É, tantos reais, tá? Não sei que. é isso mesmo. Tudo isso são pegadinhas da vida real, né? Não sei se o senhor percebeu, mas o refrigerante continua em lata, custando, só não bebe, né? Mas custa o mesmo valor, só que ele saiu de 390 ml para 240. É, tem, mas tem isso com cerveja também, né? Cerveja de Isso aí. 350. Não é só com cerveja, não. Tem com queijo, tem com leite, entendeu? Ele muda a embalagem, diminui o produto, mantém o preço, você continua comprando, só que menos, nem percebe. Mas tem empresa que chama isso de concentrado, né? Fala que o produto está mais concentrado. Não, Eu não. não sei se é Se 100% bobear, verdade. ficou menos concentrado ainda. Mas isso tudo para o senhor entender o seguinte: a gente faz essa mistura, né, de metodologias, isso tudo fica embutido, né? Hum, Mas o legal da aula, da mentoria, é que a gente tem essa possibilidade de trazer também um pouquinho da teoria, ok? E tá. aí nisso o senhor consegue racionalizar o exercício. Senão, daí a Uhum. pouco está fazendo um exercício que parece imbecil, fala assim, pô, mas eu vou parar de fazer isso aqui. Aí, se a gente racionaliza o exercício, eu vou fazer isso aqui por causa disso, disso, disso. É, mas tem ideias Né? interessantes aqui. Descreve tantas. Esse aqui, por exemplo, descreve tantas